trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lidarei então para Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. Boa noite. Louvado seja o nome do nosso Deus por mais um culto de oração e exposição bíblica na carta aos Hebreus. E eu quero orar com você nesse momento, dando assim continuidade a esse culto. Oremos. Deus, nós rendemos graça a Ti, ó Pai, por tudo quanto o Senhor é, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo quanto o Senhor ainda irá fazer. Entregamos, ó Pai, esse culto em Tuas mãos, para nossos corações, que possamos sair desse culto transformado, querendo cada dia mais falar de Ti, a tanto quanto ainda não Te conhecem, e que precisam se conhecer e Te aceitar como único, eterno Salvador e Senhor. Obrigada por tudo, perdoa, Senhor, as nossas falhas. Cuida de nós, Senhor, porque assim precisamos e assim acreditamos na Tua palavra. No nome de Jesus que Te oro, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Eu quero lembrar você que no último domingo passado, quer dizer, o primeiro domingo do mês de maio, foi o Dia Batista de Ação Social. E esse Dia Batista de Ação Social tem como objetivo nos desafiar, nós que somos servos do Senhor, a ter uma responsabilidade social. E assim nós estaremos cumprindo o grande mandamento do Senhor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e a seu próximo como a si mesmo. Quer dizer, como nós mesmos. Então, exerça essa mordomia que o Senhor oferece a cada um de nós. Entrega suas ofertas, os seus quilos de mantimento na casa do Senhor. Amém? Quero lembrar os irmãos que no mês de março e no mês de abril nós trabalhamos com o tema de missões mundiais. Mas missões mundiais não acabou. Nós ainda iremos fazer um encerramento do nosso culto presencial no templo, assim quando Deus nos permitir. Mas como estamos agora no mês de maio, nós estaremos trabalhando com o tema Jesus transforma a minha família. E a divisa no livro de João, capítulo 10, versículo 10. E nós vamos falar agora. Convido a você a falar o tema comigo. Vamos lá? Jesus transforma a minha família. A divisa, João 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Amém? Agora vamos estar ouvindo o hino
desse mês de maio. Pai nosso que estás no céu, santifica a minha casa, estabeleça o teu reino em nós, para que façamos tua vontade. Que a nossa mesa se farta de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte o pão, fortaleça a fé em nossos corações, que os nossos filhos te sirvam com amor, benditos sejam para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio, minha família te chama, ó vem Senhor morar comigo, a tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, santifica o nosso lar, santifica, Senhor, que a nossa mesa se farta de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte o pão, fortaleça a fé em nossos corações, que os nossos filhos te sirvam com amor, benditos sejam para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio, minha família te chama, ó vem Senhor morar comigo, a tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, abençoa o nosso lar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, todos os dias te daremos o melhor do nosso louvor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, fomos feitos para a glória do O meu maior patrimônio, a minha casa, Senhor, precisa do teu auxílio. Tu és o nosso pastor, minha família te chama, ó vem Senhor morar comigo, a tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, abençoa o nosso lar, abençoa o nosso lar. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 1. Salmo capítulo 1 fala da felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Vamos fazer essa leitura juntos.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador na cruz me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal, revela Cristo, o Verbo seu Consolador real. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei que mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se em breve ou tarde vem, mas sei que o meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, a unidade da igreja, salvação para o mundo. A nossa exposição bíblica nesta noite será a continuação da carta aos Hebreus, a última sessão do capítulo 12, a partir do verso 18. Na próxima quarta-feira estaremos encerrando Hebreus, uma carta exaustiva, pesada, um verdadeiro mocotó espiritual, é a carta aos Hebreus. Depois do capítulo 13, quando encerrarmos a sessão de exposição bíblica e expositiva na carta aos Hebreus, estaremos expondo, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, o livro do profeta Naum, o qual foi escolhido pelos irmãos numa quarta-feira. Irmãos, tivemos uma experiência maravilhosa no domingo manhã, de poder estar na PIB de Jardim Palmares, em um culto ao vivo, transmitido através do YouTube e Facebook, para a PIB de Jardim Palmares e a PIB de Cancela Preta. Foi uma experiência indelével para mim, e eu tenho certeza que talvez para os irmãos.
Então, sem mais delongas, abra sua Bíblia no capítulo 12 de Hebreus, verso 18, e vamos à exposição. No momento da oração da exposição, estarei orando pelas famílias da nossa igreja. Estamos aí no mês da família, um tema proposto pela nossa convenção, Jesus transforma a minha família, Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, parte B. E eu vim para que tenham vida e vida plenamente, ou vida em abundância, as palavras do Senhor Jesus. Certo? Estaremos orando pelas famílias, começamos aí o mês da família, uma semana um pouco atrasado, mas começamos aí as programações do mês da família. E também estarei orando pelos dizimistas e ofertantes, colaboradores da casa do Senhor. Breve essa pandemia vai passar, irmãos. Já passamos da metade desta crise. Infelizmente estamos vivendo um momento aí muito trágico no mundo, muito triste no Brasil. Mas como em outros países que infelizmente passaram por isso, mas já acabou, já estão voltando à sua vida cotidiana, aos trabalhos e à sua vida normal, eu tenho certeza que breve, questão de dias, nós também, se assim Deus permitir, estaremos voltando à nossa vida cotidiana normalmente. E essa é a minha oração. Não importa o pico, não importa a curva dessa crise, eu sei que ela vai ter fim. E o Senhor Jesus está lá, no final, esperando aqueles que perseverarem até o fim. Sem mais delongas, Hebreus, capítulo 12, verso 18. A última sessão do capítulo 12. Diz assim: ainda não chegastes ao monte palpável e em chamas, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao ruído da trombeta, ao som das palavras que os que as ouviram suplicaram que não se lhe falassem mais, porque não podiam suportar o que lhes era ordenado. Mesmo um animal, se tocar no monte, será apedrejado. A visão era tão terrível que Moisés disse: estou atemorizado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a um incontável número de anjos e reunião festiva, a igreja dos primogênitos registrada nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, para não rejeitardes aquele que fala, porque senão escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. A sua voz abalou então a terra, mas agora ele prometeu, dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas o céu, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda mais uma vez, essas palavras, ainda mais uma vez, apontam para a remoção das coisas que podem ser abaladas, ou seja, as coisas criadas, para que permaneçam as inabaláveis. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos desta forma, adoremos a Deus de forma que Ele seja agradável, como com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo que consome. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, Senhor, primeiramente, pelas famílias da tua igreja. Visita cada lar, cada família nesta hora, ó Pai, que está voltada para a tua palavra. Abençoe, Senhor, cada família da tua igreja. Que o Senhor venha transformar toda a nossa família. Ó Deus, porque o Senhor veio para nos dar vida e vida plenamente e vida com abundância. Abençoe, ó Pai, que este mês seja um mês de alegria para as famílias da tua igreja. Que venhamos ver o valor da família nesses dias de quarentena. Que o Senhor restaure casamentos através desta quarentena. Que o Senhor restaure relacionamentos, ó Deus,
através do Teu Espírito Santo, e aproveitando esta ocasião de quarentena, que possamos estar mais unidos, mais juntos, amando mais uns aos outros. Transforma as famílias da Tua igreja, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço também, pelos dizimistas e ofertantes da Tua casa, que têm sido fiéis na manutenção da Tua obra. Abençoe, ó Pai. Abençoe-os e eu te peço, ó Pai, que em nome de Jesus não falte de forma alguma a providência do Senhor na casa de cada servo Teu, cada serva Tua. Aqueles que estão impossibilitados, por algum motivo ou razão, eu peço a provisão do Deus que tudo prover, do Jeová Jireh, nas famílias da Tua igreja. Abençoe a porção da Tua palavra, que ela ache um lugar em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Esta última sessão do capítulo 12 da carta aos Hebreus, depois de uma exortação à santidade, como vimos na semana passada, ele vai concluir com algo muito importante e que muitos de nós temos negligenciado em nossos dias. A carta aos Hebreus foi chegando no final e o escritor foi como se estivesse chamando em uma advertência maior. Alguns capítulos, pelo menos até o 8, ele foi muito explicativo sobre as leis e normas do Antigo Testamento, segundo o livro de Levíticos. Mas é como se ele estivesse caminhando para a aplicação na vida e na prática dos seus leitores. Como um sermão elaborado, onde temos um momento de fazer a aplicação. A carta aos Hebreus, desde o princípio, ela tem um tom de sermão, com introdução, desenvolvimento. Quem fez o curso de pregação expositiva pode compreender um pouco melhor essa questão técnica. E, no final, antes da conclusão, ele caminha a chamar os seus ouvintes, os seus leitores, no caso, a uma responsabilidade muito grande. Essa responsabilidade eu só estou apenas transferindo através da exposição bíblica da Palavra de Deus. Tudo aquilo que me proponho a apresentar e a expor, que seja da Palavra de Deus para a sua vida. Creio que nesta vez também não vai ser diferente, porque esse texto nos fala de algo que estamos vivendo em nossos dias, e na verdade há muitos dias atrás, talvez anos. A questão da reverência à presença de Deus, a questão da reverência de se dizer servo de Deus. Há uma reverência a ser prestada por estar debaixo da tutela de um nome de cristão. É uma responsabilidade indizível, imensurável, para mostrar para todos nós o que é dizer: eu sou cristão, eu sou um servo do Senhor, sou uma serva do Senhor. Não podemos cair no erro não podemos cair no erro de negligenciar este ponto tão importante. Olha o verso 18 como começa para o fim, que é uma continuidade da quarta-feira passada. Ainda não chegastes ao monte palpável, e em chamas, às escuridão, às trevas, à tempestade, ao ruído da trombeta, ao som das palavras, que os que as ouviram suplicaram que não lhes falasse mais. O escritor aos Hebreus está fazendo uma menção muito importante do momento da experiência de Moisés com Deus no Monte Sinai. Esse primeiro momento está falando do Monte Sinai. Quando Deus falava com Moisés, a Bíblia diz que o monte fumegava como um pavio fumegante e o monte ficava prestes como um vulcão a entrar em erupção. Era Deus falando com Moisés através dos trovões, da fumaça, do fogo e daquele monte que fumaçava, que fumegava. Ali era a manifestação teofânica de Deus, falando com Moisés. Os hebreus, ao ver aquilo, ficaram atemorizados, assustados, perplexos, e disseram: Moisés, olha, faz uma tenda bem longe da nossa, para quando Deus falar contigo, a gente não ouça, porque estamos com medo. Eles ficaram com medo, atemorizados, quando Deus falava com Moisés. Amós, no capítulo 5,
faz também uma menção muito importante a isso, àqueles que anseiam a vinda do Senhor. Ele vai dizer: por que vocês desejam o dia do Senhor? Confira lá em Amós 5. Será dia de trevas e não de luz. Será dia de caça. Será dia em que Deus virá. Então o monte vai fumegar. O que vocês pensam quando dizem, quando a trombeta soar? Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 até o 17, quando fala da parousia, da segunda vinda de Cristo. Que ao ouvir a voz do arcanjo e o soar da trombeta de Deus, o que vocês pensam quanto a isso? Há muito tempo eu pensava assim, que esse som da trombeta, o som do arcanjo, seria como uma grande orquestra sinfônica, onde as melodias ali serão tocadas em uma harmonia, em um tom meio romantizado. Afinal de contas, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas o som dessas trombetas vai ser tão assustador para aqueles que não creram, que escarneceram, que não esperavam, que não imaginavam que ia acontecer. Esse som da trombeta não terá um tom, notas ou melodias tão românticas quanto os filmes às vezes mostram. A vinda do Senhor será um dia terrível. Será dia de trevas, porque o firmamento irá se abalar. As estrelas irão se mover dos seus lugares, irão cair, o firmamento irá ceder. Os montes, os outeiros se derreterão. Haverá trevas, a lua se converterá em sangue. Será dia de escuridão. Por isso que haverá pranto e ranger de dentes. Você já viu um blackout, o desespero? A volta de Cristo não vai ser apenas um blackout. Vai ser, além de um blackout, vai na verdade acontecer uma sequência de episódios, o qual a Bíblia relata. A lua se converterá em sangue, o firmamento se abalará, o céu se rasgará do oriente ao ocidente para a descida do Filho do Homem. É para temer, não é? É para se assustar, sim, mesmo desejando que ele venha. Então o escritor aos Hebreus está chamando os seus leitores nessa responsabilidade do temor. Tenham temor de Deus, porque ainda não chegastes ao monte palpável, em chamas, à escuridão, às trevas, à tempestade, aos ruídos da trombeta, ao som das palavras que eles ouviram e suplicaram que não falassem mais, porque não podiam suportar o que lhes era ordenado. Mesmo um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Olha o 21, ainda falando nesse episódio, nessa sessão, a visão era tão terrível que Moisés disse: estou atemorizado e trêmulo. A visão era tão terrível que, além de temer, Moisés tremeu diante da presença de Deus. Mesmo tendo intimidade, ele temeu e tremeu. Ele temia e tremia diante da presença de Deus. Com tantas coisas para roubar a nossa atenção, a nossa fé, eu fico a pensar justamente sobre essas coisas. No que devemos fazer para aumentar o nosso temor e a nossa reverência a Deus, se não temos mais um monte que fumega, se não temos mais trovões, se não temos trevas, se não temos som de trombeta, mas um dia tudo isso vai acontecer. Um dia tudo isso vai acontecer e eu e você precisamos estar preparados para este dia. Preparado não olhando para o céu, imaginando, será que é agora? Mas com o nosso coração preparado, para quando isso acontecer, nos prostrarmos e dizer: bendito é aquele que veio em nome do Senhor. O que me chama a atenção também é que nas experiências teofânicas que os profetas tiveram com Deus, todas elas foram de temor e tremor. Daniel, quando vê o anjo do Senhor falando com ele cai como morto. Ele desmaia. E ele é colocado sobre os joelhos para que ele pudesse recobrar suas forças. João, na ilha de Patmos, quando viu e olhou quem falava com ele,
aparência de cordeiro, voz de leão, voz de muitas águas, João caiu como morto. Por isso que eu não desprezo a experiência pessoal de ninguém, cada um tem a sua com Deus. Mas eu tenho dificuldade de entender um Deus que fala em qualquer esquina, em qualquer momento, a qualquer hora, como se fosse o gênio da lâmpada. A gente falou, Deus falou, a gente pensou, então, se a presença desse Deus, se a voz desse Deus nos faz tremer, temos a Bíblia Sagrada, que é a fonte da palavra de Deus, tem orientação para tudo das nossas vidas. Então, eu tenho dificuldade de entender. Mas tem coisas que só cabe a Deus. Tem coisa que só cabe a Deus. Moisés ficava atemorizado e trêmulo com a presença de Deus. Vou confessar uma coisa para vocês. Se Deus falar comigo, aqui no meu ouvido, agora, Deus chegar e falar em voz audível comigo, e realmente for o Deus de Moisés, o Deus de João na ilha de Pátmos, se for o Deus da Bíblia, eu não sou melhor do que Daniel, do que João, do que outros para conseguir ficar de pé. Se só com a fumaça da glória de Deus, na inauguração do templo, os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, levantavam e caíam, por causa da fumaça da glória que envolveu o santuário na inauguração do templo de Salomão. Essa é muito forte para suportar Deus falar no ouvido e você conseguir ficar de pé. Deus é tão misericordioso que deixou a Bíblia, as Escrituras Sagradas, para que pudéssemos ver nela toda a fonte da palavra de Deus para as nossas vidas. Se você quer ouvir Deus falar com você, abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, e cada dia mais o temor e tremor irá se apoderar de você. E quanto às suas experiências pessoais, não se preocupem não, porque Deus sabe de todas elas. O mais importante é você e Ele saber. Tenha certeza que tudo que buscamos diante de Deus é recompensado pelo próprio Deus para as nossas vidas. Eles tremeram, Moisés tremeu, Moisés ficou trêmulo. Um homem temente, um homem fiel, um homem que buscava, um homem que vivia em oração, um homem que Deus falava face a face, como quem fala com um amigo, disse, estou aterrorizado e trêmulo. Ezequiel, quando Deus pega Ezequiel e leva ele, no capítulo 3, ele fica 7 dias perplexos na beira do rio Quebar, em Babilônia, cativo em Babilônia. Na Babilônia, Deus pega Ezequiel de um lugar para outro, pelos cabelos, e põe ele na beira dos exilados do rio Quebar. E ele diz, e eu fiquei ali atônito, perplexo, estupefato, 7 dias por causa daquela visão. Deus é muito mais do que a nossa mente fantasia. Deus é muito mais do que a nossa imaginação pode desenhar, ou imaginar que Ele seja, ou imaginar que Ele fale. E tudo aquilo que eu não compreendo, eu me volto às Escrituras e, como a Bíblia interpreta a própria Bíblia, como diz Martinho Lutero, sempre encontramos a resposta na palavra de Deus. Moisés tremeu, Moisés ficou trêmulo, o povo antigo não suportou a trombeta, as trevas, a tempestade, o ruído da trombeta, o som das palavras. E nenhuma peste como esta, uma praga que está assolando a humanidade, matando milhares de pessoas, infectando milhares de milhares, é capaz de causar temor, medo ou preocupação em muitos. Ouça a voz de Deus através da sua palavra, através da pregação do Evangelho, através de um Deus que fala na sua consciência, à luz daquilo que Ele tem refletido na sua palavra para você.
Deus não tem mais nada a dizer além do que já foi escrito, do que foi dito na sua palavra. Deus não esqueceu de soprar nenhuma palavra neste livro que ele precise mandar um anjo para dizer para alguém. A palavra de Deus está aqui. Ele não mandou mais anjos. Ele mandou o que ele tinha de melhor. Ele mandou o seu filho. E se o seu filho prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, você precisa de mais o quê? O que mais você tem buscado? Ou o que mais talvez você precisa buscar? Se Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, está pouco? Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei o Consolador. Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que o mundo não conhece. Para que melhor do que o próprio Espírito de Deus para te fazer lembrar de cada palavra do próprio Deus, para consolar você nos momentos de tristeza, para te fazer lembrar quando você está errado dos seus pecados e para te ajudar nas suas fraquezas e nas minhas também. Percebe que a magnitude da graça é muito maior, é imensurável. Mas poucos são os que lançam mão. Na verdade, a palavra não é lançar mão, é se apropriar da graça. Se aproprie da graça de Deus, já é sua. Ele já nos deu, ele já concedeu, mas muitos não se apropriam da graça que lhe foi dada. Se aproprie da graça de Deus porque ela é sua. Foi por você, foi por mim. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Nada que fazemos, nada foi por nós, mas a morte de Jesus na cruz foi para pagar os nossos pecados a Deus. Para que hoje pudéssemos lhe dar glória. Então se aproprie desta graça, a maravilhosa graça, a imensurável graça de Deus, que te concede hoje, através da graça, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o que ainda lhe falta para suprir as suas necessidades emocionais, espirituais ou físicas? Se te falta, talvez é porque você ainda não se apropriou desta graça. É como se sua mãe ou você ganhasse um bolo, aquele bem gostoso, tivesse ali na mesa, talvez chocolate, para quem gosta de chocolate, e você todo dia olhasse aquele bolo, sabendo que é seu, mas nunca comesse um pedaço daquele bolo. Muitos falam da graça, veem a graça, ouvem sobre a graça, mas não degusta essa graça, não se apropria desta graça em sua vida. A graça de Deus é para mim e para você, e é isso que o escritor aos Hebreus está caminhando, e eu vou caminhar junto à igreja. E aqui o verso 22, mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos, a reunião em festa, a igreja dos primogênitos registrada nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, que é o que estão na glória, clamando, como Abel, como Abraão, como Jacó, como Moisés, como tantos outros. As coisas celestiais, a graça, que eu falei que devemos nos apropriar. 24, a Jesus o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala mais do que o sangue de Abel. Estou dizendo isso, olha, o que Abel morreu foi justo, morreu. Sim, o sangue de Abel clama até hoje, mas o sangue de Jesus é maior do que o de Abel, porque ele está numa nova e maior e melhor aliança. Então entra a advertência, depois de apresentar o temor, depois de apresentar a graça, depois de apresentar a nova Jerusalém, a cidade do Deus vivo, aos incontáveis números de anjos em reunião festiva, a igreja dos primogênitos registrada nos céus,
que é chamada também na teologia sistemática de a igreja invisível. A Deus, o juiz de todos, lembrando que haverá o juízo. Deus é bom, Deus é amor, Deus é gracioso, mas é juiz de todos. E a Jesus, ao mediador de uma nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala mais do que o de Abel. Agora vejam o 25, que vai vir agora para a advertência mais formalizada e um tom mais preocupante do escritor aos Hebreus. Cuidado, depois de apresentar esta maravilha, ele vai dizer, cuidado, é uma advertência. Olha aí no verso 25 na tua Bíblia. Cuidado, para não rejeitares aquele que fala. Porque se não escapar os que rejeitaram, aos que os advertiam sobre a terra, falando dos profetas, falando de Moisés, o mediador da primeira aliança, da antiga aliança. Se esses que negligenciaram, que não deram ouvidos, não escaparam, lembra o que se diz lá na carta de Judas também? Que uma vez, não tendo crido, Deus destruiu o povo que não creu no deserto. Porque não creu nas palavras de Moisés, que era vinda do próprio Deus. Zombaram. E zombar não é só apontar e rir e caçoar, não. Zombar é também o ato de não dar atenção. Quando você faz pouco caso, você está zombando. Quando você minimiza este momento como se não fosse um culto a você, você está zombando do que está sendo apresentado diante de Deus a você. Então cuidado, cuidado, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram os que lhe falavam coisas terrenas, quanto mais a nós, se rejeitarmos aquele que nos adverte sobre os céus. Quem é aquele que nos adverte? Jesus, através da nova aliança, a Bíblia, o Novo Testamento. A Bíblia é o Filho de Deus, é o Verbo encarnado. Se aqueles que não ouviram Moisés, que não ouviram Elias, que não ouviram Amós, não escaparam do juízo de Deus, que dirás nós, se não ouvirmos o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Afinal de contas, na antiga aliança eles não tinham o Filho. Hoje nós temos o Filho, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. E nós temos o Deus Pai. Então ele vai ter esse cuidado em dizer, que dirás nós, não zombe, não deprecie, não faça pouco caso deste momento de adoração, de meditação. Esteja sempre com temor e tremor diante de Deus. Olha aqui o que diz o verso 26, a sua voz abalou então a terra, mas agora ele prometeu dizendo, ainda mais uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. A voz de Deus abala o céu e a terra, mas não abala o desobediente. A voz de Deus abala o céu, abala a terra, abala os montes, abala os animais, mas não consegue, ou não pode, ou não tem eficácia para abalar um coração desobediente. Afinal de contas, Deus vai dizer através de Jeremias, a minha palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Mas o coração obstinado não consegue tremer e temer diante da palavra de Deus. Faz qualquer outra coisa, ri, pode não dar importância, pode fazer biquinho, mas não teme e não treme diante desta palavra poderosa, que é a palavra de Deus. O escritor aos Hebreus adverte, que dirás nós, se não atentarmos, se nos desviarmos daquele que nos fala hoje. Existem várias maneiras de nos desviar daquele que nos fala. Uma delas é não assistir aos cultos, à pregação, em nenhum lugar. Cuidado para você não se achar nesse erro, de estar se esquivando das verdades de Deus. Pensando que o ato de se esquivar, de se desviar das verdades, vai te isentar da responsabilidade de cumpri-la. Mas a voz de Deus, diz aqui, a sua voz abalou a terra. Mas agora ele prometeu, ainda mais uma vez, abalarei não só a terra, mas também o céu.
a voz de Deus que abala o céu, que abala a terra. E por que não abala o homem com a sua desobediência? Por que não abala o prepotente, o arrogante, o soberbo? Porque tantas pessoas ainda se acham alguma coisa. Porque tantas pessoas ainda pensam que são alguma coisa. E dizem ouvir Deus constantemente. E protestam uma intimidade com Deus. Mas se os seus joelhos não tremem, a sua consciência, a sua vida, sinto muito, não é a voz de Deus que você está ouvindo. Porque a voz de Deus, ela muitas vezes nos entristece. Muitas vezes essa voz nos angustia, mostrando a realidade de vida em que estamos, que precisamos mudar imediatamente. Às vezes essa voz nos faz chorar. Às vezes essa voz nos faz sorrir. Mas via de regra sempre nos faz tremer e temer. Como diz Abacuque, eu ouvi a tua palavra e temi. É o efeito dominó, ouvir e temer e tremer. Não tem como fugir do temor e tremor. Porque se os céus e a terra tremem diante da sua voz, os montes se derretem, o monte fumegava, Moisés não suportava, tremeu e temeu, João desmaiou, Daniel desmaiou, Ezequiel ficou perplexo. Precisamos buscar isso. Ainda outra vez, abalaria não só a terra, mas também o céu. 27, ora, esta palavra ainda mais uma vez aponta para a remoção das coisas que podem ser abaladas, ou seja, as coisas criadas, para que permaneçam as inabaláveis. Percebe que tudo que é criado é abalável diante da voz de Deus? Não tem nada criado que não possa se abalar diante da sua voz. E é para isso, para aquilo que foi criado tremer, para só permanecer o inabalável. Por isso que os que confiam no Senhor são como montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. É para que o que é passageiro, o que é criado, trema, se abale, perca a sua estrutura. Para que o que é inabalável, que é o Filho de Deus, que é a igreja do Deus vivo, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, permaneça em nós, prevaleça, pois aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Caminhando para o final, 28 e 29. Por isso, recebendo um reino inabalável, essa Basileia, este reino inabalável é o reino de Cristo, que ele vai dizer, o meu reino é chegado até vós. Ele instalou o seu reino aqui na terra, em nossos corações. Temos o reino de Deus instalado em nossos corações. Uma extensão do reino de Deus no coração de cada cristão. Uma extensão do reino de Deus em cada família, em cada casa da PIBCP nesta noite. Sejamos gratos, desta forma adoremos a Deus, de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor. Está vendo que desde o início era onde ele queria chegar na conclusão? Falar de reverência e temor. Tudo se resume na reverência e no temor. Para que, qual o motivo? Qual o motivo de tudo isso? Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos. Você recebeu esse reino inabalável? Esse reino, você protesta e professa esse reino, o reino de Deus já chegou até você, o reino de Deus está instaurado no teu coração, então ele é inabalável. Se ele é inabalável, nós temos que sermos gratos, dessa forma adoremos a Deus, de forma que lhe seja agradável. Quer dizer, então tem forma de adorar a Deus que não seja agradável a Deus. A Bíblia tem regras, e tem diretrizes também para adorar a Deus. Essa história, cada um adora do seu jeito, não tem na Bíblia não. Todos devem adorar como Deus quer ser adorado. Como a Bíblia ensina para o adorar, com temor, tremor, com reverência. Para que adoremos a Deus
de forma que lhe seja agradável. É por isso que ainda no livro de Amós ele vai dizer: estou cansado de vossas festas, de vossas luas novas. Para de tocar tudo, não quero mais ouvir. Vocês estão tocando, estão cantando. Outrora ele vai dizer: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não passam de palavras doces de um coração mentiroso. Não adianta sair palavras doces de um coração mentiroso, porque Deus conhece. E ele tampa os ouvidos e diz: eu não quero mais ouvir as suas festas, as suas músicas, seus toques, a sua adoração, porque não é agradável a mim. Qual a adoração que agrada a Deus, pastor? Uma adoração com reverência, com temor e tremor. É o que falta na geração do século 21. Temor e tremor. Reverência. Você pode fazer o melhor, segundo aos seus olhos. Mas se ela não vier coberto de reverência e temor, não é agradável a Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Hebreus capítulo 12, verso 28. Adoremos a Deus de maneira que lhe seja agradável, com reverência e temor. Ele ainda dá a resposta. A maneira da reverência ser agradável, a maneira da adoração ser agradável a Deus é que, como uma regrinha de matemática, como uma conta de matemática simples, você volta a fita do verso 28 do final para o início, e você vai ver que a melhor maneira de adorar a Deus de forma agradável é com reverência e temor. Vamos orar pedindo a Deus mais temor e tremor em nossos corações? Podemos fazer isso todos os dias. Senhor, aumenta o meu temor a Ti. Aumenta o meu tremor diante da Tua palavra. Aumenta, Senhor, a cada dia a minha reverência a Ti. E aqui, para finalizar, ele vai dizer: porque o nosso Deus é um fogo que consome os desobedientes, que consome os inalterados diante da sua palavra, os zombadores, os escarnecedores, que vivem uma vida de escárnio e escarnecem da palavra de Deus para desviar o foco de si mesmos. Fazem pouco caso, lixam as unhas, enquanto a palavra está sendo ministrada. Se é que vocês entenderam a metáfora. Mas o nosso Deus é um fogo que consome. E horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que Deus nos abençoe. Que não falte temor na tua família, meu irmão, minha irmã. Não falte temor de Deus na sua casa. E por sinal, eu conheço muitas pessoas, ou algumas, que não são cristãs, que ainda não assumiram um compromisso com Cristo, mas que têm o temor de Deus em sua vida, que fala de Deus com muita reverência, que teme a Deus em cada passo que dá, mesmo ainda vivendo na sua maneira fútil de viver. Que Deus venha colocar temor e tremor em nossos corações, porque a única maneira da nossa adoração ser agradável a Deus é com reverência e temor, porque Deus é um fogo consumidor. Os seus olhos são como chamas de fogo também. E fogo, na Bíblia, representa o juízo de Deus. Por isso o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Que a Tua palavra ache um lugar em nossos corações. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor coloque temor e tremor no Teu povo diante da Tua palavra. Que o nosso coração venha se derreter diante da Tua presença. Que nós venhamos nos derramar com temor e tremor diante de Ti. Ó Deus, não com melancolias, mas com temor e tremor diante de Ti. Eu te peço a Tua graça, que venhamos nos apropriar desta graça maravilhosa que está à disposição daqueles que creem em Teu nome, Senhor. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, Filho, o poder e as doces eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre a PIB na Cancela Preta, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra,
E todo o povo de Deus diz: amém